E voltando do nosso comercial com o Dr. José Abrão Cardeal da Costa, nefrologista, eu vou fazer a pergunta. A Luciana queria, mas eu já roubei o espaço dela, tá? Doutor, eu gostaria de saber o seguinte: se existe uma pesquisa que vocês já tenham notado, onde o rim falha mais, sim, mais em mulher ou em homem, ou na fase infantil ou na adulta, e o porquê disso quando não é genético, não é hereditário? Não, a vontade dela era de perguntar tamanha, que ela fez um monte de perguntas Numa vez só. Numa vez só. Existe sim. Hoje a doença renal crônica, ela atinge principalmente as pessoas após a 4ª década. Mas as doenças mais comuns que levam a insuficiência renal crônica é a hipertensão arterial e o diabetes mellitus. Tô ralado. Hoje representa aproximadamente 70% dos pacientes em diálise. No Brasil essa taxa é um pouquinho menor, mas já está se aproximando desses valores. Outras doenças são as doenças chamadas malformação na infância. Essa atinge mais a criança. São aí as chamadas refluxo vésico-ureteral, hidronefroses. Então essas atingem mais a criança. O que vem a ser hidronefrose? Hidronefrose geralmente é quando o paciente tem algum tipo de obstrução em alguma porção do trato urinário. Isso leva a uma hipertensão retrógrada e leva à destruição dos rins. E nós chamamos isso de hidronefrose. Certo. Agora deixa. Tá, obrigada. Agora, no caso de hemodiálise, como é o nosso assunto, eu gostaria de saber de quanto em quanto tempo o paciente deve se submeter a esse tipo de procedimento. Todo paciente portador de insuficiência renal crônica que entra em diálise, ele tem que fazer 3 vezes por semana, geralmente com 4 horas cada sessão. Então, geralmente, as pessoas se dividem em segundas, quartas e sextas, ou terças, quintas e sábados. É dureza, que fica 4 horas e não pode fazer nada durante esse período. Ele poderia fazer coisas restrito à poltrona de hemodiálise. Eles podem ler, podem assistir uma televisão, tá, podem mexer com um laptop, quem tem essa opção, mas geralmente eles têm que estar restrito à poltrona. E quais são, eu quero saber? Agora é ela, gente, é brincadeira. Quero saber quais são as restrições alimentares para o paciente que faz hemodiálise. De uma maneira geral, as restrições básicas são: ele tem que ter uma ingesta hídrica condizente com a superfície corporal dele e com o volume de diurese, se ele ainda estiver. E como que é feito esse cálculo? De uma maneira geral, a gente orienta que o paciente não deva ganhar mais que 3% do seu peso corporal entre uma diálise e outra. E a restrição alimentar geralmente vai depender. Se ele for diabético, obviamente tem as restrições para o diabetes. Se ele for hipertenso, para o hipertenso. Mas tem 2 coisas que são importantes: restrição hídrica e sal. De uma maneira geral, todos eles devem ter uma certa restrição. Então ele não pode beber muita água? Não pode beber muita água. De tal forma que ele não ganhe mais que 3% do peso corporal. Muito importante. Agora, doutor José, eu gostaria de perguntar uma coisa agora que ela deixou. Porque aqui é assim, gente, é uma briga do caramba, viu? Querido, eu queria saber o seguinte: a hemodiálise é segura? Sim. Hoje o tratamento é extremamente seguro. Tanto assim que a maior parte dos nossos pacientes, após a hemodiálise, eles vão para suas atividades profissionais normais. Né? Eles têm uma perda, porque durante aquele período da diálise ele tem que estar restrito à máquina. Certo. Mas saindo de lá, aqueles que dirigem saem com seus carros, vão trabalhar, normal. Às vezes viajam de cidades próximas para fazer diálise. Ou seja, tem uma vida muito próxima do normal. Agora, no bloco anterior, o senhor falou a respeito da diálise peritoneal, que Sim. é a opção para fazer nas crianças. Eu gostaria que o senhor explicasse como que é esse tipo de diálise. A hemodiálise, de uma maneira geral, é realizada através da confecção de um acesso vascular no braço, para que seja introduzida uma agulha e o sangue circule na máquina. A diálise peritoneal é colocado um catéter na cavidade peritoneal, através de um trocáter, que é um instrumento que a gente introduz na cavidade. E esse catéter vai fazer comunicação da cavidade peritoneal com o meio externo. E através desse catéter a gente introduz uma solução de diálise que deve permanecer dentro da cavidade por um determinado período. Ao final desse período a gente troca essa solução, drena essa solução e coloca uma nova. E isso durante E a criança é sedada? Como não é necessário. Não tem necessidade? Não é necessário, nem criança e nem um adulto que faz esse tratamento. Ótimo. E para a criança é muito tranquilo esse tratamento porque não tem justamente a punção que ela é dolorosa. Que é o que tem medo. No caso da criança, só na hora de implantar o cateter, obviamente que ele é sedado, mas é implantado cirurgicamente. Uma vez depois só. O cateter permanece com ele por o resto da vida. Muito legal. Muito legal. Bom. Gostei muito, embora ela não deixou a gente fazer perguntas, só porque... Gente, como não deixei, ela dominou o programa. Olha, é brincadeira, Hoje mas vou te pegar... educadíssima. Vocês estão vendo, tá sendo a Levamos peixeira aqui. bronca por
isso que nós estamos assim, bem comportadas. Querida, muito obrigada pela participação conosco aqui. Realmente esclareceu, acho que bastante para quem está nos vendo. Né? Foi ótimo, é muito esclarecedor, leva sempre bastante informações para as pessoas que têm a necessidade de realizar esse procedimento. Né? Obrigada mesmo, tá? Foi um prazer estar aqui. Pessoal, obrigada, tchau, beijos. gente. Programa TPM. Oferecimento Fisioforma, estética de resultados. Vivenda do Brasil, cosméticos inteligentes.